desde a pandemia, que nós fizemos uma previsão, eu fiz uma previsão, em vários podcasts eu falei sobre isso, uma previsão de que nós sofreríamos um aumento muito grande de avistamentos do fenômeno OVNI no mundo inteiro. Só que dentro desse crescimento dos avistamentos, estavam embutidos os enganos, os satélites do Starlink, os drones que agora povoam nossos céus. Estariam envolvidas várias componentes e, mesmo assim, proporcionalmente, o número de avistamentos reais aumentaria muito. Mas, junto com isso, eu fiz a previsão de que nos próximos anos nós teríamos um aumento gigantesco de notificações fakes, os falsos positivos da ufologia mundial. Agora estamos falando sobre isso justamente porque essa previsão ela está se concretizando. Né, Arthur? Tá parecendo muito fake, né? Muito fake agora dentro da tua previsão, e eu quero puxar já esse assunto contigo. Sobre aquele pessoal lá em cima do morro, lá na Ilha do Mel, no Paraná, cara. Esse é um exemplo do que tu tinha previsto de fake? É exatamente o que eu estava dizendo. Hoje é dia 23 de janeiro e nós já estamos com 2 fakes com repercussão gigantesca no Brasil e fora do Brasil, que é esse caso da Ilha do Mel e agora mais recentemente um suposto vídeo do ET de Varginha, que aconteceu essa semana praticamente. Então é o seguinte, essa questão da Ilha do Mel tem que ser contada a história no contexto total. Primeiro, existe um avistamento idêntico a esse, feito em outro país, que teve uma repercussão muito grande. Não se sabe se é fake ou se é real, mas teve uma repercussão absurda em termos de visualizações em rede social, engajamento digital, essa coisa toda. E aí, por conta desse que foi um sucesso de, vamos dizer assim, de repercussão, viralizou, outros 2 idênticos, com a mesma formatação, com a mesma perspectiva, o mesmo histórico, ou seja, o mesmo enredo, foram apresentados se dizendo em outras localidades, em outros países, outras 2 idênticas, você pode procurar que você vai encontrar. Ou seja, 3 manifestações iguais e que tiveram repercussão gigantesca, e aí me aparece essa 4ª versão do Piniquim, exatamente igual, seres no alto da montanha, onde se atribuía que os seres eram de mais de 2 metros de altura, que esses seres tinham características que não eram humanas, idênticas. Aí eu pergunto, isso é uma coincidência? Ou isso é mais uma elaboração de eventos formatados, falsificados para bombar nas redes sociais? Essa é a grande pergunta que fazemos. O que você acha? Não, muito bem. Só quero lembrar o pessoal para se inscrever aí, para compartilhar, curtir, mandar comentário. E vocês têm aí um botãozinho também de torne-se membro. Isso é fundamental para nós. Entra no torne-se membro, ali existem as categorias com os valores, com recompensas. Escolhe ali rapidinho, entra ali, não perde muito tempo. A gente conta com vocês para isso também. Drummond, temos perguntas? Temos pergunta, inclusive, sobre o vídeo que viralizou da Ilha do Mel. Sim. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta minha. A que ponto esse clickbait para viralizar nas redes sociais atrapalha o trabalho sério dos ufólogos? Na realidade, eu diria até que contamina, mas não atrapalha. Não atrapalha, porque quem faz sério estará sempre fazendo sério. Tem vamos dizer assim, cadeira cativa. Permanecerá. Esse é um fenômeno novo, né? Podemos dizer que é um fenômeno novo. Esse alto índice de elaboração para falsear alguma coisa e torná-lo, vamos dizer assim, mais próximo da realidade possível, com o intuito de enganar o público, isso é mais ou menos novo. Vamos dizer, no passado existia esse tipo de coisa, mas não tão contundente. E, aliás, a tendência é piorar, hein? Porque agora vai sair, já está sendo utilizado, mas ainda não em caráter público, a inteligência artificial para vídeo. Então, a tendência é que o nível dos vídeos chegue a um ponto tecnológico que vai ser muito difícil, apesar da tecnologia, vai ser muito difícil você diferenciar o falso do verdadeiro. Pelo menos tecnicamente. Poderemos avaliar outros
parâmetros para você validar ou não um vídeo? Eu acho tem algumas questões que são importantes, Arthur, que o pessoal não leva em consideração uma coisa. A ufologia é um trabalho de muito fôlego, é um trabalho de muito esforço, um trabalho às vezes ingrato por não ter nenhum tipo de apoio, não ter nenhum tipo de incentivo, mas por trás da ufologia também há um aspecto muito importante que as pessoas esquecem, que é a paixão por aquilo que faz, né? Porque o tema ufologia é um tema apaixonante. Apaixonante. A pessoa que se mete, se aventura a trabalhar a ufologia sem essa paixão, ela está muito mais fadada a se envolver com fake news para caçar like do que qualquer outro tipo de coisa. Porque o cara que ama a ufologia mesmo, ele respeita a ufologia, ele não quer fazer esse tipo de coisa. Eu me encantei com a ufologia aos 11 anos de idade. Quando eu entrei lá na oficina que meu avô tinha no fundo do pátio, o seu Viário, e tinha lá uma coleção de livros, e eu encontrei o Erich von Däniken lá. Quando eu tinha 11 anos, eram os deuses astronautas. Então eu fico pensando, se o cara tá se dedicando a subir em cima de um morro, ou fazer uma montagem com deepfake e com tudo mais, para ficar sacaneando o trabalho, ele não vai conseguir prosperar. Não vai conseguir. O ufólogo sério vai saber que isso aí tá burlando, tá rompendo os limites da ética, mas no máximo que ele vai conseguir é 2, 3 dias de glória e de fama, e isso aí vai cair por terra abaixo, não acho? E eu acho uma ingenuidade fora do normal. A ingenuidade do cara achar, hoje com a tecnologia disponível, a visibilidade que tudo tem hoje, você achar que você vai criar e vai falsear uma imagem, ou um vídeo, ou o que seja, ou uma situação para tornar aquilo real e angariar visualizações, é uma ingenuidade fora do normal. É certo que em algum momento vai ser desmoralizado. É certo isso. E respondendo à sua pergunta, o ufólogo sério, ele não dorme em paz se ele não estiver apresentando a informação adequada, a informação correta, a informação verdadeira. Não dá para viver num mundo Até porque os ufólogos, de uma maneira geral, são muito críticos e muito exigentes. Às vezes você traz uma coisa boa, que é quente, que você não está querendo falsear, e mesmo assim você sofre muitas críticas e sofre muitas especulações se aquilo é falso ou não. Então, quer dizer, hoje é um mundo de muito debate, de muita crítica, de muita especulação. Então, eu não dormiria em paz se eu estivesse tentando falsear alguma coisa. Eu acho é a característica principal desses caras que tentam trazer os fakes. É a ingenuidade. É a ingenuidade. Drummond? Eu não sei o que me assusta mais, essa quantidade de fakes, ou saber que o Viário já teve 11 anos. Mas vamos seguir. Já tive 11 anos. Então, ainda sobre a Ilha do Mel. A Georgia Lima, nossa membra, inscrita aqui no canal, ela diz o seguinte: isso reforça a hipótese da teosofia, que meu avô, estudioso no assunto, dizia que eles são seres intraterrestres e são seres enormes, com até 5 metros de altura. E uma das passagens internas está localizada em São Lourenço. Existe algo palpável sobre esses seres intraterrenos? Se fala muito extraterrestre, né? Mas intraterrestre? Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Esse termo intraterreno. No passado se atribuía esse termo a civilizações que viveriam nas profundezas do planeta. Atlântida? Não, Atlântida não, mas no passado se falava sobre a civilização de Hermes. É até da obra do Júlio Verne, né? Viagem ao centro da Terra. Exatamente. Existia essa possibilidade, ela é real, mas eu vejo da seguinte maneira: consigo entender, consigo visualizar a possibilidade real de existirem instalações subterrâneas. Nosso planeta é muito grande, mas dizer que existem civilizações que sempre viveram nos subterrâneos, aí já é outra coisa. Aí já teríamos que, vamos dizer assim, elaborar mais uma hipótese. Agora, por exemplo, dizer que existem seres de 3, 4, 5 metros faz parte da história da ufologia, você falar sobre seres imensos, mas nunca foi... Não existe menor sinal de ser uma possibilidade real. Nunca teve um caso assim que você pode dizer, Existem alguns casos de seres grandes, mas nada que se pudesse comprovar de que realmente isso é uma realidade. Essa história de São Lourenço, eu acho que
a pessoa pescou isso de uma informação. Existe uma informação. Eu tenho um livro que é da comunidade da eubiose, uma comunidade respeitável, vamos dizer assim, desse lado místico. Nesse livro menciona uma região que, coincidentemente, fica em frente à Serra da Beleza, que é um perímetro de 1.000 quilômetros quadrados, de várias cidades ali do sul de Minas, que a eubiose atribui que seria uma grande base subterrânea. E essa base subterrânea teria saída para 7 cidades daquela região. Entre elas estaria São Tomé das Letras, estaria Ayuruoca, eu sempre esqueço o nome das 7 cidades, Maria da Fé, Monte Verde, se eu não me engano. Eu sempre esqueço, eu nunca guardo o nome dessas 7 cidades. Mas, resumindo, seria uma grande base, teria saída para essas 7 cidades, e essas 7 cidades seriam consideradas as 7 cidades sagradas da eubiose. Eu quero chegar já em São Tomé das Letras logo. Se eu esquecer, tu me avisa, cara. São Tomé das Letras. A questão também é que o Júlio Verne, primeiro que o Júlio Verne foi um escritor fantástico, fora de série, sensacional. Ele criou uma legião de fãs. E mais do que isso, ele criou na época uma espécie de seita, uma espécie de seguidores que levaram a obra dele ficcional a sério, como se aquilo ali fosse obras de grandes revelações. Então ele faz a viagem ao centro da Terra da mesma forma que ele faz o 20 mil léguas submarinas, né? Que ele fantástico. Ele apresenta o Nautilus, né? Pô, eu criança via no Sessão da Tarde esses filmes, né, e tudo mais. Então ele criou essas ideias e inclusive alguns arqueólogos e arqueólogos subaquáticos tentarem em outras épocas comprovar se aquilo que o Verne pensou, se era possível realmente e tal. Então isso criou essas ideias também de seres intraterrenos. Mas indo para São Tomé das Letras, Arthur, eu tenho o máximo respeito por todas as comunidades que de alguma forma cultuam a ufologia, cultuam o misticismo, cultuam a paranormalidade. Mas me parece um pouco forte demais dizer que tem um túnel em São Tomé das Letras, numa gruta que vai até Machu Picchu. O que tu acha disso? Isso é uma lenda, né? É uma lenda, ninguém nunca entrou nesse túnel e voltou para comprovar. Né? Até porque ia ser uma viagem longa. Não sei se um dia for feito algum tipo de pesquisa séria, através de acadêmicos que teriam ido lá para verificar, não se sabe. Então, quer dizer, fica na casa da lenda. Agora, é importante lembrar o seguinte, essa tendência natural de civilizações ou instalações a nível subterrâneo, ela é viável, ela é histórica, porque você vê ao longo de milhares de anos aí, a nossa arqueologia veio descobrindo que povos do passado viveram. Então você imagina, por exemplo, na era glacial, se viveram habitantes aqui, qual era a tendência? Ir para os subterrâneos. Isso, inclusive, acontece hoje. No Canadá, hoje, quando as temperaturas chegam, às vezes, a 30 abaixo de zero, lá no Canadá, ou as pessoas saem do país, vão para os Estados Unidos, para outras regiões para passar aquele período, ou vão para baixo da terra. No Canadá existem estações de trem, shopping centers, restaurantes, tudo subterrâneo. A vida no período mais frio da comunidade canadense, a vida passa para os subterrâneos. Então você, por exemplo, todas essas comunidades apocalípticas que vêm criando bunkers pelo mundo inteiro, a nível subterrâneo, tanto para imaginar que possam fugir das guerras nucleares, como possam fugir das catástrofes climáticas, como possam fugir de uma futura era glacial, é sempre para baixo da Terra. A tendência é sempre ir para as profundezas. Então, eu acredito que seja uma mentalidade lógica de proteção, de perpetuação da raça. Se um dia acontecer alguma coisa grave aqui no planeta, a tendência é ir viver nos subterrâneos. Sim. Durante algum tempo viveríamos nos subterrâneos. Então, quer dizer, acho que é uma tendência natural. Isso não quer dizer que... Por isso que eu me incomoda muito essa expressão intraterrenos. Eu prefiro acreditar em instalações subterrâneas para alguma finalidade, mas não que existam
populações que sempre viveram nas profundezas. Eu acredito que, não sei até que ponto... Sim, seriam populações genuinamente intraterrenas, né? Nasceram, criaram e continuam lá embaixo. Essa tese é que eu não acredito. Eu acredito que, por exemplo, eu acredito na possibilidade de que seres que vieram de outros planetas se instalaram aqui em instalações subterrâneas há muitos milênios e por aqui vem se mantendo, vindo e indo sempre nessas instalações. Isso é uma possibilidade que eu acredito seja real. Eu preciso fazer uma provocação no ar aqui, porque o Arthur sabe disso aí também. Olha só, Sérgio Sacani, eu espero que chegue no Sacani isso aqui, tá? Sérgio Sacani. Cara, tu não precisa, Sacani, com todo respeito, tu não precisa no teu Twitter fazer uma postagem gigantesca para provar que o vídeo que vazou de Varginha é fake. Porque os ufólogos sérios estão dizendo... Já fizeram isso. Tá? Então não é tu, Sacani, com essa tua sanha, essa tua sede de tentar de todas as formas desconstruir a ufologia, chegar no teu Twitter para dizer, não, aqui, ó, isso não existe. Descobriu a pólvora. Esses caras estão... Não, esses caras não estão, Sacani. Não estão. Tá? Esses caras não estão acreditando que isso é verdade. É só isso aí, então, tá, irmão? Bom, vamos para outra pergunta aqui. E é interessante porque são duas perguntas e uma delas gerou muito debate entre a comunidade. Mas vamos para a primeira pergunta e são mais ou menos parecidas. Essa primeira pergunta é do Emerson Sorato. Existem vários tamanhos descritos dos OVNIs, esferas de metal. Existem também relatos de que ao entrar em nave, seu interior é maior que seu exterior. Será que os OVNIs, esfera de metal, transmutam de tamanho? E não existem vários tamanhos e sim o formato que aumentou e diminuiu? Ele ainda bota sim, sei que parece loucura. Isso é uma coisa que tem se falado muito recentemente. Eu acredito que seja mais uma questão de percepção de quem viveu essa experiência. Você vê uma nave menor e você, por alguma razão, você é levado a adentrar a esse ambiente, e quando você chega dentro desse ambiente, esse ambiente ele é muito maior do que parece. Tipo o barril do Chaves. Tipo a casa do Snoopy. O barrilzinho do Chaves. Exatamente. Isso acho que está relacionado mais à percepção ou não, né? Ou então a lembrança que a pessoa tem, ela às vezes pode ter sido levada através de uma nave menor para um local muito maior, mas a lembrança que ela tem é a lembrança só daquele momento que ela estava nesse ambiente muito maior. Então, a experiência... Que é a perspectiva, né, Arthur? Desculpa interromper. Você pequeno, vai num local, esse estúdio para mim, por exemplo, se eu chegar aqui com 1,20 m de altura, eu vou ter a perspectiva de que esse estúdio é gigante. Já com 1,83 m, esse estúdio não é tão grande assim. Eu acho que é uma questão de percepção, de perspectiva, porque o fenômeno OVNI, quando você está na condição de protagonista, ele te dá essa percepção. Você tem percepção de tempo diferente, você tem percepção de espaço diferente. Às vezes o que para você aconteceu em muito tempo é uma coisa que aconteceu em segundos, ou o contrário é verdadeiro também. Às vezes uma coisa que para você foi muito rápido, mas passaram-se horas e você lembra só de alguns flashes daquilo. Então o fenômeno OVNI ele traz essas variáveis aí, esse componente de alteração das percepções de tempo, de espaço. Mas aí tem uma questão que é muito presente nos relatos de abdução e de avistamento, que eu nem lembro qual é o termo técnico, quando a pessoa tem um hiato de tempo que soma. É o Mission Time. Mission Time, né? Então tem o Mission Time. E eu acho muito interessante quando eu vejo os relatos de pessoas que dizem assim, estava na estrada, andando de carro, e de repente a estrada ficou estranha, ficou tudo meio... Eu já passei por isso. Então, quero te ouvir. Ficou tudo meio claro de noite ou tudo meio escuro de dia, e aí a pessoa, depois que passou disso, tem a impressão de que tudo isso aí durou 15 minutos e descobre que passou 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ou outros relatos que a pessoa saiu de casa. Tem um relato que é bem interessante, que 2 irmãos saíram de casa para brincar na rua e eles voltam para casa, e quando eles voltam para casa a família está toda desesperada. Eles ficaram um dia fora de casa e acharam que tinha ficado pouco tempo, eles tiveram um avistamento e voltaram para casa. Esse missing time, que é essa hora que parece que a pessoa foi abduzida e aí deletaram aquele tempo dela para ela não saber o que aconteceu, botam ela de volta no lugar e para ela o cronômetro continua a partir daquele momento, vai passar muito tempo. Mas tu disse que tu
teve isso, então nos conta, né? Não, Mas isso não tem a ver com falha na Matrix também? Não pode ter a ver? Essa é a teoria dos não ufólogos. Ah, dos não ufólogos. Os que vão explicar de outra forma vão dizer que é falha na Matrix. Mas aí, só para enriquecer aqui, mas eu não estou falando da ufologia em si. Uhum. Por exemplo, os não ufólogos. Uhum. Eu vejo um vulto aqui. Uhum. Aí seria uma pessoa que, por falha na Matrix, eu vi. Sim, mas daí não é uma questão de tempo, é uma questão de visão daí, de né? visão. A gente tá falando, tu sai daqui e vai ali na rua. Quando tu chegou na rua, tu viu uma nave. Depois que tu viu uma nave... O tempo passa rápido. Tu é abduzido, tu esquece tudo o que aconteceu e te devolvem. Esse tempo levou 3 horas. Aí, por regressões de psicologia e hipnose, conseguem descobrir alguma coisa. Você foi abduzido. Como é que foi contigo? Não, esse que você mencionou é o clássico, né? Missing Time é o clássico da ufologia. É a perda de tempo. É isso que você falou. Você pensa que passaram 20 minutos, passaram 3 horas. Uhum. Esse é o padrão. O que aconteceu comigo e que hoje é muito relatado é o contrário. É o adiantamento de tempo. Opa! O que aconteceu conosco, nós vínhamos numa viagem, a gente estava vindo de Foz do Iguaçu, vindo do Congresso. Uhum. O último, o Foz, que é o último. Quem é que estava junto? Estava eu e o Júlio Ferreira, meu parceiro de viagem, né? Estamos sempre juntos. E a gente vinha, e a nossa referência, nós viemos de carro, né? Viemos de Foz do Iguaçu de carro, viemos pelo Paraná, e a nossa referência era a cidade de Avaré, porque a cidade de Avaré, ela fica bem na fronteira de São Paulo com o Paraná. Uhum. E nós já tínhamos colocado no GPS, porque nós íamos dormir na casa do Marco Aurélio Leal, do Marcão, em Sorocaba. Então já estava tudo mapeado no GPS, eram 202 quilômetros de Avaré a Sorocaba. Então a nossa referência era Avaré. E nós vimos uma viagem maravilhosa, a estrada linda, eu até comentei, cair da tarde, eu falei para ele, olha que estrada maravilhosa, tapete, tudo bem sinalizado, com aqueles olhos de gato, com acostamento, tudo perfeito, a estrada é maravilhosa, um final de tarde maravilhoso. Eu comentei com o Júlio, eu falei, olha que estrada fantástica, cara, olha que linda. Aí nós vimos uma placa, 44 quilômetros para chegar a Avaré. Eu falei, 44, daqui a pouco nós estamos em Avaré, daqui a 40 quilômetros, daqui a 40 minutos a gente está chegando em Avaré. A gente nunca chegou em Avaré. Como assim, cara? A gente nunca chegou em Avaré, demorou mais alguns minutos, a gente, de repente, estava tudo escuro, um breu do caramba, uma estrada que eu nunca vi, uma estrada toda esburacada, com aquelas crateras imensas, não tinha acostamento, o mato entrava assim, fechava a estrada. Eu falei, cara, que lugar é esse? Falei, cara, que porra é essa? E Avaré que nunca chega? E eu ainda naquela esperança de chegar em Avaré, né? E eu comentando com o Júlio não abria a boca. Aí eu tive meio que um... Tava o quê? Tipo estado de choque ele? Não, ele tava calado. Na hora eu não maldei nada. Tava normal. Falei, cara, que porra é essa? Falei, será que nós estamos chegando em Avaré? E nada de Avaré. E aí o negócio foi ficando tenebroso. A gente viu uma luz, aí entra no clássico, né? Aí nós vimos uma luz. Achamos que ou era um astro, ou era Júpiter da vida, Vênus, porque estava muito intenso, além do normal, ou seria um avião vindo de frente. E aí nós passamos por trás de umas montanhas e eu falei, quando sair das montanhas a gente vai confirmar se é um avião ou se é um astro normal. Comentei com o Júlio. Passamos das montanhas e não tinha nada lá, nem astro, nem e nem Avaré. E nada de chegar a Avaré. E desde então... Desde a placa, eu já estava monitorando o relógio do carro, porque eu calculei que 40 minutos estaríamos em Avaré, e nada de chegar a Avaré. E, cara, aí o negócio foi ficando tenso, a gente trafegando, eu morrendo de medo, porque os buracos faziam falésias no asfalto. Eu imaginando que ia cair num buraco daquele, rasgar o pneu, e a gente não tinha aonde trocar o pneu, porque não tinha acostamento. E aí nós começamos a observar o seguinte, não passava carro na estrada, só passava caminhão de meia em meia hora em comboio. Aí nós começamos a monitorar que quando passavam os caminhões, passava 5, 6 de uma vez só, e depois ficava muito tempo sem passar nada. E eles faziam alguma sinalização para vocês? Nada, normal. E eu falei, cara, que lugar é esse? Depois de 1h30 nós vimos um posto de gasolina. Mas era um posto daqueles de filme de... americano. Filme americano. Só tinha a bomba, não tinha cor, não tinha nome, não tinha nada, e tinha um camarada lá. E aí nós eu encostei o carro, fui lá no cara, encostei o carro e falei, meu amigo, nós estávamos indo para Avaré. Aí o cara começou a rir. Eu falei, o senhor tá rindo de quê? Ele falou, Avaré já ficou para mais de 100 quilômetros para trás.
falei, onde é que nós estamos? Aí ele falou, vocês estão em Angatuba. Angatuba, detalhe, eu não pegava GPS, não tinha sinal de absolutamente nada. Aí eu fui no bom e velho mapa de papel. Abri o mapa de papel, botamos a luz. Falei, cara, Angatuba. Aí que eu vi que nós estávamos numa estrada completamente diferente de que aquela estrada maravilhosa que a gente tinha vindo para chegar em Avaré. E já estávamos 38 quilômetros ou 37 quilômetros além de Avaré, por fora de Avaré. Vocês entraram num trevo, em alguma coisa? Não esse foi o detalhe, não entramos em trevo, não pegamos retorno, não pegamos atalho, não pegamos nada. Será que não pode também ter sido 7 além? Não, essa é uma história boa para 7 além. Aí o que acontece? Detalhe importante, quando nós paramos no posto, eu estava com náusea, os olhos vermelhos, dor de cabeça. O Júlio também estava com muita dor O de Júlio cabeça. calado. O Júlio calado a viagem inteira. E eu já estava, passando mal mesmo. E aí eu falei para ele, cara, a gente deve ter pego um atalho sem querer. E sigamos em frente. Aí eu falei, nós estamos indo para Sorocaba. O cara falou, Sorocaba está aqui, 60 quilômetros. Eu falei, porra é essa? Aí também não valorizamos muito, não. Vamos embora, já valeu sair daquele estresse, porque essa 1h30 foi um estresse absurdo, né? Essa estrada horrorosa. Já valorizamos de chegar em Sorocaba. Quando nós chegamos em Sorocaba, não falamos nada pro Marcão. O Marcão olhou pra nossa cara, falou, vocês estão esquisitos pra cacete. E a gente também nem se animou, não contamos nada pra ele. Não falamos nada. Só no dia seguinte é que, detalhe, a gasolina não baixou o que tinha que baixar. Pelas nossas contas, deveria ter baixado muito mais. Baixou, mas não baixou o tanto que a gente imaginou que tinha que baixar. E aí, no dia seguinte, é que, não, peraí, vamos sentar e vamos fazer as contas. Aí fomos olhar o GPS, fomos olhar o mapa, fomos olhar essa estrada que nós pegamos. E aí, o que eu pensei que era um atalho, não era um atalho. A gente rodou 30 e poucos quilômetros a mais. E aí, fizemos todas as contas. Sabe o que as contas nos revelaram? Nós rodamos 223 quilômetros em 1h30. Isso não pode acontecer. Não, isso não existe. Só se nós estivéssemos andando a 180 quilômetros por hora. De média. De média. Então, em rua esburacada. Então é o seguinte, até hoje não sabemos o que aconteceu. Ao mesmo tempo, nos policiamos para não cair na armadilha de que teria acontecido alguma coisa. E fica para os próximos capítulos. Mas a comunidade vai ter que dizer o que acha disso, né? Eu vou dizer a minha tese. Para mim, os dois foram abduzidos com carro e tudo. Né? Com carro e tudo, esse cidadão que não sabe disso, mas foram abduzidos, ele sabe. Sim. Foram abduzidos com carro e tudo, e depois colocados de volta em outra estrada. O parceiro já estava meio ali grogue da própria anestesia voltando. Mas eu quero ouvir vocês, coloquem nos comentários, mandem pergunta para o Arthur, diga o que aconteceu, se o Arthur foi abduzido ou não foi, se foi 7 além, se não foi, Drummond, por favor. Eu acho que foi 7 além. Eu abro divergência com o relator, eu acho que foi 7 além, porque, não sei, apesar de eu ter feito, já foi ao ar o desafio do 7 além do elevador que foi furado. Eu nunca procurei. Descartou também? Não, eu nunca descartei, mas também nunca me aventurei para não cair na armadilha de achar que aconteceu alguma coisa extraordinária. Mas eu, pela primeira vez, procurei uma hipnóloga renomada, a doutora Gilda Moura, experiente nessa questão das abduções, e pedi a ela que fizesse uma sessão de hipnose. E aí, para minha surpresa, eu não consegui ser hipnotizado plenamente. Durante mais de 2 horas, ela fez inúmeras tentativas e eu tive flashes de memória desse dia. O que apareceu? E esses flashes apareceram coisas bem interessantes, e aí eu não posso dizer que elas são reais, porque... Não, mas diz o que aparecia. Eu tive 5 flashes de memória. Veja bem, o que eu vou dizer aqui não quer dizer que seja real. Nós temos várias falsas memórias, nós temos nossos desejos, nossos sonhos. Você vê que isso é o compromisso com dizer a verdade. Claro, eu só atribuiria uma realidade a isso se eu fizesse no mínimo meia dúzia de sessões, ou mais de 10 sessões. Aí eu atribuiria. E se fosse completamente hipnotizado? E fosse completamente hipnotizado. Por isso que a nossa grande expectativa é que o Júlio seja hipnotizado. Claro, porque ele estava meio grogue, né? Não, com total isenção. Porque o Júlio, ele é muito mais suscetível, eu acredito, pelo tipo de personalidade que nós somos diferentes,
eu acredito que ele seja muito mais suscetível a facilitar uma hipnose. Não, e uma coisa, Arthur, eu procuro sempre trabalhar a ufologia também de forma racional, né? Gente, não sou ufólogo, eu sou uma amante da ufologia, não confunda, tá? Mas, se eles abduzem e fazem experiências ou fazem alguma coisa para depois mandar de volta, em quem é que eles vão carregar mais na anestesia? Em quem está no carona ou quem tem que dirigir o carro? Pegaram. Interessante, eu nunca tinha pensado Mas, claro, ele estava grogue porque vamos investigar mais nele, porque o Arthur tem que dirigir, então vamos só apagar ele e acordar porque ele tem que dirigir. O outro vai estar sedado a full porque não precisa dirigir. Não, e depois eu vim a descobrir que essa região de Angatuba é uma região de altíssima incidência de OVNI. Tem vários casos de OVNIs, vários casos de abdução. Inclusive é perto de instalações militares ali próximo. Tem um caso famoso de um caminhoneiro que foi levado, ele tem certeza que ele foi levado exatamente nessa região, nesse perímetro ali entre Avaré e o Paraná e São Paulo, ali, aquele trecho ali. Então eu vim a descobrir que nós estávamos numa região de altíssima incidência. Mas e o que a hipnose Estão doidos para saber, né? Saber. Bom, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, porque eu não sei se eu estou certo, mas eu nessas tentativas que a doutora Gilda Moura fez de uma hipnose, pra gente chegar nesse dia lá, nesse momento. Ela não mora no Brasil, né? Não mora, ela mora em Portugal agora. Nessas tentativas eu acho que eu aprendi um pouquinho do mecanismo da hipnose. Por quê? Porque me pareceu um mecanismo meio parecido com a meditação. A meditação você tem que relaxar e deixar fluir, né, para você se concentrar. E na hipnose me pareceu muito igual. Por quê? Porque quando veio esse flash de memória, esses flashes de memória, aí aquilo gerava uma imagem mental. Quando vinha aquela imagem, você se entusiasmava, porque era uma imagem incrível, e aí você racionalizava em cima. À medida que você racionaliza, ela some. Você acorda, é como se eu acordava. Então, fizemos a primeira tentativa, aí veio o primeiro flash de memória. Primeiro flash. Primeiro flash. Qual era o primeiro flash? Naquele lugar, naquela estrada horrorosa, na escuridão, eu e o Júlio dentro do carro. Eu cheguei a olhar para ele estava na dele, sóbrio, não falava absolutamente nada. Nós estávamos naquele lugar e em frente ao carro, o carro estava parado. Em frente o carro na mata, assim, na escuridão. O carro parado. O carro parado. Parecia estar parado, era a lembrança que eu tinha. Eu visualizei uma silhueta de uma coisa negra, que parecia uma asa de parapente, aquele formato de asa de parapente. E por que dava para visualizar essa silhueta? Porque de baixo emanava uma luz bem tênue, bem sutil, azulada, e aí essa mínima luz permitia que visualizasse a silhueta desse objeto que parecia um parapente. E aí aconteceu esse mecanismo que eu mencionei aqui. Quando eu visualizei aquilo, ai que maneiro! Porra! Aí, tum! Apagou. Eu acordei. Fantástico! Aí, mas eu tinha relatado. Aí falei para a doutora Gilda, vamos lá de novo, vamos, gostei e tal. Aí voltei pro relaxamento, aí de novo, entrei naquele transe hipnótico, aí veio o segundo flash. O segundo flash é a mesma cena, mesmo lugar, naquela estrada escura, o carro na escuridão. Eu olhei para o Júlio, a mesma coisa, ele do meu lado, e quando eu olho aqui na minha janela do motorista, o que nós chamamos de grey, um greyzinho, mas era um greyzinho simpático, com cara de menino, parecia uma criança. Estresse zero, medo zero. Foi olhar e se regozijar com aquela figurinha simpática me olhando aqui no vidro e um outro que dava para ver pelo para-brisa na direção do pneu da frente ali, no capô do carro ali. Os dois pareciam dois meninos, uma cara simpática, mas eram greyzinhos, mesmo aquela característica, aquele olhão negro, baixos, meio cinzentos e tal. E eu olhei para o Júlio como quem diz, você está vendo? E ele não sinalizou nem nada, mas manteve a percepção de que ele estava vendo também. Aí a mesma coisa. Fantástico, que coisa incrível, né? Tum! Racionalizou,
apaga. Aí apagou, aí voltei do transe, vamos de novo. Aí terceiro flash, foram 5 ao todo. Terceiro flash, esse foi sinistro. Assim, mas medo zero. Todos os flashes, medo zero, estresse zero. É importante relatar isso, muita serenidade. Era um ambiente muito claro, branco, mas não dava para ver de onde vinha aquela luz. Eu estava numa coisa que parecia uma poltrona de dentista, porque ela não estava nem deitado nem sentado, estava meio recostado, como se fosse uma maca de hospital. Do meu lado tinha uma mesinha que parecia essa mesinha mesmo de hospital, aquele aço escovado, é o que me pareceu, e tinham 2 potes brancos com tampa nessa mesinha. E o que me chamou a atenção? Os 2 potes tinham etiquetas. E aquilo me chamou a atenção e eu fiquei querendo ler se tinha alguma coisa escrita naquela etiqueta. Me chamou a atenção, 2 potes brancos, e aquele ambiente, aquela coisa. E de repente me vem uma mão. Eu não olhei para ver de onde vinha essa mão, eu não sei de onde vinha essa mão. Só lembro daquela mão comprida, com veias bem delineadas, assim, aquela mão magra, com dedos compridos, não lembro se eram 3 ou 4, isso me fugiu completamente, eram dedos bem compridos, colocando um terceiro pote nessa mesma mesa. E eu olhando com naturalidade aquela mão passando aquilo pela minha barriga, colocando um terceiro pote, também com etiqueta. Veio aquele entusiasmo, a mesma coisa, racionalizou, aquela imagem sumiu e não deu para ver se o Júlio estava do meu lado, não deu para ver absolutamente mais nada. E tu não enxergava paredes nesse ambiente? Não enxergava paredes, enxergava só uma claridade contínua aqui. Clareava o ambiente inteiro, não enxergava luz, não enxergava nada. Bom, aí teve o 4º flash de memória. Era um corredor comprido, muito claro, e ao fundo um grupo de pessoas que eu não sei se eram pessoas, se eram seres, o que eram. Mas tinham pessoas de pelo menos 3 tamanhos. Tinha uns tamanhos que pareciam crianças, um tamanho de pessoas adultas e um tamanho de pessoas adultas um pouco maiores, um pouco mais altas. E todos vestiam branco. Então era como se eu estivesse andando naquele corredor, aquelas pessoas lá ao fundo, como se eu estivesse indo na direção delas, mas não dava para ver se eram pessoas, me pareceu pessoas, mas não dava para ver se eram pessoas ou se eram alguns seres, alguma coisa assim. Esse mais alto era o quê? 3 metros de altura? Não, pessoas de 1,90 m, 2 metros de altura no máximo, pessoas altas dentro do padrão humano. E você estava caminhando. E é como se eu estivesse naquele corredor vendo aquela cena daquelas pessoas ao fundo, como se eu estivesse indo em direção a ele. E também não enxergou teu amigo. E mais uma vez não via o Júlio. Esse foi o 4º flash. Aí aquela mesma coisa. Que bacana, racionalizou, apaga tudo. E aí no 5º flash, que aí encerrou a tentativa de hipnose, era um local com uma arquitetura diferente, como se fosse um prédio. Me lembrou escolas da infância, que eu estudei em escolas com arquitetura moderna. Então me lembrou, parecia um lugar como se fosse uma universidade, como se fosse um colégio, uma coisa que tinha uma arquitetura diferente. Um prédio com uma arquitetura bem diferente. Aquilo me chamou a atenção. E na época a doutora Gilda até confundiu com a impressão que eu tive do posto de gasolina. O tal posto de gasolina que a gente parou. Ela achou que eu havia confundido. E aí, só para arrematar, no final de tudo, onde a gente já tinha praticamente desistido de uma hipnose contínua, que só vieram esses flashes, a gente nem sabe se isso é real ou se são memórias produzidas, porque existe esse tipo de coisa no nosso subconsciente, de acordo com os nossos desejos, nossa vivência, você pode produzir memórias falsas. Então, por isso que a hipnose ela só tem validade depois de muitas sessões. Aí você pode validar e dizer, não, realmente eu vivi essa experiência. Então isso ainda fica na casa da dúvida, mas é o que aconteceu. A doutora Gilda chegou e falou, bom, vamos encerrar por aqui esse capítulo, nesse local, mas eu queria falar da Serra da Beleza. O que é a primeira coisa que te vem à cabeça quando se fala de Serra da Beleza? E aí, pasme, no dia que eu relatei já aqui num programa
que eu e Júlio tivemos uma experiência, que nós vimos um objeto, uma luz imensa que danificou a máquina, que nos trouxe problemas nos olhos e tudo mais. Nesse dia, a gente falhou de não ter ficado lá. Porque se nós ficássemos na montanha, ainda era cedo, eram umas 10 horas da noite, tudo começou às 9h30 e, enfim, no final de tudo, depois da gente conversar muito sobre tudo que aconteceu, aquela euforia, aquela excitação daquele momento, a gente deveria ter ficado lá, que a gente poderia ainda ter tido outras experiências na mesma noite com aqueles mesmos camaradas que estavam lá. Mas nós não fizemos isso. Nós nos demos por satisfeitos e resolvemos ir embora. Eu falei, não, agora eu quero comer uma nave-mãe de mussarela, tomar uma cerveja, contar isso para alguém. Você fica tão excitado e tão entusiasmado que você quer comentar isso com alguém. E aí nós resolvemos ir embora. Foi uma falha, mas nós resolvemos ir embora. E na hora que nós estávamos indo embora de carro, saindo da fazenda, nós paramos o carro, o Júlio desceu, abriu a porteira para eu passar. Quando ele abriu a porteira que eu fui passar, o carro recebeu um tranco, parecia como se tivesse sido abalroado por um outro veículo, um tranco mesmo, um estrondo, um barulho, e o carro, o tranco foi tão forte que as duas rodas da frente saíram do chão, bateram assim. E eu dentro do carro, que isso? E o Júlio do lado de fora, que isso? E a gente não sabia o que aconteceu, um estrondo, um barulho, um solavanco, as duas rodas levantaram e tal. E aí quando ela perguntou, o que te lembra da Serra da Beleza? Aí veio exatamente aquela memória daquele momento do carro recebendo o solavanco. Só que aí na memória, o carro não estava recebendo o solavanco. O carro estava sendo devolvido ao solo. Estava falando que as tuas abduções é com o carro? É como se o carro estivesse sendo recolocado no chão. E aí ficou a dúvida, será que aquela memória do dia da porteira me remeteu àquele lugar? Ou será que aquele lugar era uma memória idêntica? Ou nenhuma das duas era verdadeira? Como se poderia decifrar isso? Até hoje nós não sabemos. E ficou essa impressão, e hoje a expectativa é de que o Júlio seja hipnotizado para buscar esse mesmo momento, para ver o que o Júlio vai relatar. Talvez ele... E a gente espera muito esclareça que o Júlio definitivamente. seja, eu ia dizer abduzido. Abduzido eu acho que ele já foi, que ele seja hipnotizado para que a gente tenha a resposta disso aí, porque ficou muito claro para mim, né? O Júlio, para mim, é o cara que apagaram mais para fazer mais experiências. Era isso, Drummond. Tem uma última questão que permeou vários comentários. Só um adendo, é importante que eu diga, essa é uma experiência pessoal, eu nunca me arrisquei a falar em público, é a segunda vez que eu estou falando em público, eu falei num podcast de áudio, contei essa história, e estou falando agora aqui. Eu precavi em não me submeter à possibilidade de cair numa armadilha de achar que nós fomos abduzidos. Isso quem vai dizer é o público, é os comentários que vão dizer, e também se tiver alguém aí que lida com hipnose, que faz hipnose, etc, também pode mandar a sua impressão, a sua explicação sobre isso, e já aproveita e se inscreve, evidentemente, se torna membro e apoia o canal Drummond. E também pode mandar a experiência para contato@arquivoestranho.com, tá? contato@arquivoestranho.com. A última pergunta desse programa, Arthur. Quando a gente gravou aquele vídeo que eu te fiz uma pergunta, por que os discos voadores caem, surgiu, até o Viário brincava muito comigo, porque surgiram várias pessoas falando, de repente eles entram, são grupos rivais, entram em guerra e pode ser... Eu vi esses comentários, Você viu vários comentários, várias hipóteses. Várias hipóteses. O que você acha disso? Você acha que pode ser que eles não sejam tão rivais, que entrem em guerra exatamente aqui no nosso planeta e caiam? A título de especulação, todas essas possibilidades são possíveis. O Rony, por exemplo, ele tem uma tese de que em alguns desses casos essas naves foram colocadas em queda propositadamente, para que nós tenhamos a nossa atenção direcionada para a tecnologia, para favorecer uma certa evolução tecnológica. É uma possibilidade também. Essa possibilidade existe uma corrente da ufologia que acha que existem ETs maus e ETs bons. E de que existiria uma disputa, vamos dizer assim, cósmica, planetária ou estelar, sobre determinadas circunstâncias, por exemplo, alguma coisa que o nosso
planeta oferece, que eu acredito que seja a vida. É importante dizer, o planeta Terra é a maior quantidade e a maior diversidade de vida em longas distâncias pelo cosmos. Dentro do nosso sistema solar, não tenha dúvida, é a maior quantidade de diversidade de vida. Para fora do sistema solar, para longas distâncias para dentro da galáxia, também. Tanto é que vem se descobrindo exoplanetas, possibilidades de vida idêntica à que nós temos aqui na Terra. Mas uma distância muito grande. Exatamente. Um dado acadêmico é de que nós somos mais de 30 milhões de espécies de vida e a nossa biologia não cadastrou nem 10% disso. E isso a nível planetário, fora o mar, né? E a quantidade de vida que a gente desconhece completamente. Então é possível você especular uma possibilidade viável de que existam seres que estão interessados e outros não, e que possa haver um embate. Aí vamos entrar na área da ficção, né? Não, isso que você fala em relação à vida, só para os nossos inscritos e membros e admiradores e parceiros, né? Acima de tudo parceiros e parceiras nossas. Pra você ter uma ideia, em 2015, 2016, foi descoberto, porque existia, o professor Viaro pode falar melhor do que eu, mas existia um só continente que era a Pangeia. E aí vai se abrindo e tal. Se você juntar todo o globo, existe uma fenda exatamente na altura do Rio de Janeiro, né? Então, foi descoberto em águas muito profundas, essa parte de terra que teria saído, né, que não completa o Rio de Janeiro com a África, né, e que ali teriam minerais, ouro, enfim, tudo, né, e que aquilo faria parte do Rio de Janeiro. Então, imagine o que tem de animal em águas muito profundas. A gente tem aí em média 80%, né, vamos dizer, da civilização oceânica que ainda não é dominada pelo 80%? homem. 80% que ainda não que não se sabe, né? Não é classificado o que existe, o que não existe, nem quais são os tamanhos deles. Tá? Mas isso aí é coisa estranha, mas é para outra hora. Gente, paramos por aqui com mais essa belíssima e com um relato do Arthur que vai dar o que falar. Forte abraço. Até o próximo. Gente do YouTube, comunidade Arquivo Estranho. É o seguinte, eu venho aqui dizer, a gente tem 5 categorias para você se tornar membro. Cada uma delas tem brindes exclusivos. Se torne membro, vem para cá.